Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo a você que está nessa maratona de provérbios. Você que busca sabedoria todos os dias, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já dá aquele bom dia especial aqui no chat, aqui, dá aquele bom dia especial e fala qual é a cidade que você está falando. Você que está aí, da onde que você está falando, qual é a cidade, qual é o seu estado. Ó, o Nassib já falou, hoje é Provérbios capítulo 18. Então seja muito bem-vindo, você que está vivendo essa maratona aí de Provérbios. Fala, meu deputado, bom dia. Fala, Thiago Final Rocha. dia, gente. Tamo juntos. Até depois do fim. Estamos ao vivo, lendo Provérbios. Vocês que são de todos os lugares desse país. Tem alguém que é de Woodstock, Belquices. E aí? Tamo junto, até depois do fim. Vamos chegando. Escreve todo mundo assim, ó. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Ó, Norte da Americano Brasil. Vai pra Venezuela? Vou. Nós estamos ajeitando aqui pra ir. Tamo junto. Deixa eu abrir aqui Provérbios. Hoje é que dia? 18. Sabe o que é mais massa? Você que tá acompanhando todo dia. É que daqui 1 ano, 5 anos, vai falar, cara, aquele ano eu li Provérbios com você e minha cabeça explodiu. Pum. Minha cabeça mudou. Parará. Você vai ver. Escreve todo mundo assim, ó. PV18. Vamos lá. PV18. Você quer sabedoria mesmo? Então a sabedoria, ela são duas. Antes da gente começar aqui, ó. Sabedoria vertical e horizontal. E num plano cartesiano, quanto mais você tem a horizontal, buscando subir, né? Buscando crescer, mais você acessa a vertical. A vertical é a do trono, é a de Deus, e a horizontal é a experiência, é o percorrer na Terra, como se fosse atitude versus altitude. Talvez você não saiba, mas um helicóptero ele leve, ele decola assim na subida, né? Ele decola na vertical. Pesado não decola, não. Pesado precisa de pista igualzinho avião. Engraçado. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas não faz sentido. Isso é um helicóptero, né? Ele precisa correr para ganhar aerodinâmica. Isso é muito forte. Atitude versus altitude. Quer crescer na vida, tenha atitude. A sua altitude. Aí você vai ganhando velocidade. Vai ajustando a sua aerodinâmica. E aí, quando você estiver na velocidade de decolagem, a altitude começa a aumentar. Uau! Você é forte. Forte, forte, forte. Ontem um cara que olha pra mim em aviões, ele mandou um avião pra mim. Aí eu bati o olho e falei, esse avião tá com a asa amassada. Aí ele, não, por isso tá barato. Eu falei, barato por quê? Ele falou, porque esse avião caiu. Eu falei, o que eu quero com o avião que caiu, mano? E aí ele, não, vai sair barato o avião e tal. Eu falei, Deus me livre, não quero saber de avião que caiu, não. Eu vi uma amassadinha assim na asa, eu falei, não, esse avião aí tá com treta, né? Aí ele, não, o piloto, ele foi decolar e não viu que tava sem combustível. Pois é, deixa eu contar um negócio pra você. Não decole sem combustível. Combustível tem que ter para missão e mais 40 minutos. Então, tudo que você for fazer na vida, primeiro se encha daquilo, né? Pelo menos para uma fase de combustível, não para a vida inteira. Tem gente também que quer o combustível da vida inteira e não decola por causa de excesso de peso. Doideira ou não? Então, se você quer sabedoria, vamos acessar esse negócio. Vamos. Provérbios 18. Escreve todo mundo aí, PV 18 e vambora. Todo dia, às 6 da manhã, lendo Provérbios. E agora é o 18.
Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, o dispositivo número 1 de Provérbios 18 está falando que aquele que é isolado, ele é inimigo da sabedoria. Não serve, isso não existe. A pessoa busca satisfazer o seu próprio desejo é aquele que se isola. Ele insurge contra toda a sabedoria, tanto a de baixo como a de cima. Deus não nos fez para andar sozinho. Dificilmente você vai ver uma pessoa depressiva se divertindo, estando com as pessoas. Geralmente a depressão começa no isolamento. A pessoa se sente mal por alguma coisa, ela está afundada na glória do passado que não está vivendo no presente, ou então ela está condenando o futuro dela, mas de todo jeito, a depressão puxa a pessoa para trás. E aí o que ela faz? Entra num processo de isolamento. O cara, a pessoa, quando tá depressiva, ela pode até sair de vez em quando, mas até nas saídas ela tá isolada em relação aos outros. Deus não fez nada da criação para andar sozinho. Nada, 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 nada. Então, esse é um dos grandes métodos que você tem que entender. Se você entende o método de Deus, ele que nos fez, quando ele nos fez, ele falou o seguinte: nada de andar sozinho. Quando ele enviou os discípulos, ele enviou de 2 em 2 e explicou. Um vai cair, o outro segura, e quando for o outro que vai cair, aquele que foi o que foi segurado, agora segura. Sabe o que eu vejo? Você quer proteger a sua vida? Nunca anda sozinho. Vai dar certo em tudo. Absolutamente. Sempre vai dar certo a sua vida. Sempre, sempre, sempre. Se você está em Cristo, não tem como você ficar sozinho. Se você tem a palavra, não tem como você ficar sozinho. Agora, você imagina você amando a sabedoria. Então, vou ler de novo o versículo 1. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra a sabedoria, ou seja, ele desmonta a estrutura dentro dele se ele ficar sozinho. É muito forte. Muito, muito forte. Versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria. Então, assim, você pode ver que a gente está falando de uma coisa séria, multimilenar, de sabedoria, assim, assombrosa. Então, o tolo, ele não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Esse é o tolo. O que ele quer? Ele não quer saber de tempo, não quer saber de colheita, ele não quer saber de plantio, ele não quer saber de manutenção. Ele quer saber o seguinte: o que agrada meu coração? O tolo só quer saber o seguinte: o que agrada meu coração? O que o sábio quer? O sábio quer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, por exemplo, ficar cuidando de um tanto de gente que não quer mudar de vida. Isso agrada meu coração? Pablo? Não. Então, se dependesse de mim, não ia fazer isso nunca. Mas eu sei que isso toca o coração de Deus, isso mexe comigo. Mexe comigo por conta dele. Já percebeu quando você quer conquistar uma pessoa, você faz tudo que você nem gosta, mas você faz por quê? Faz pela pessoa. Você tá querendo conquistar, não tá? Você tá querendo alguma coisa, você tá querendo vender algo para alguém, você tem que encantar essa pessoa, não tem? E aí você fica doido. Quando você descobre aquilo que está no centro do coração da pessoa, o que você vai fazer? Você não vai seguir o que você quer. Você vai seguir o que aquela pessoa quer, não é uma questão de conquista? Aí eu te falo, você quer conquistar o coração de Deus? O que Deus mais gosta, gente? Coração. O que Deus mais gosta? Coração. Então, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrade o seu coração. Escreve todo mundo assim, ó. Eu acesso o coração de Deus. Eu acesso o coração de Deus. Tá, se você acessa o coração de Deus, a primeira coisa que vai vir é gostar de gente. Se você acessar o coração de Deus, você vai ver que o arrependimento em você sempre vai ser genuíno e rápido.
Quando você acessa o coração de Deus, você vai entender que não existe limite de riqueza lá dentro. Mas o Senhor te faz prosperar pelo transbordar. Quanto mais você transborda, mais você prospera. Versículo 3. Vindo o ímpio, Provérbios 18, quem chegou aí depois, ó. Vindo o ímpio, vem também o desprezo e a ignomínia, a vergonha. Por que que, quando quando vem um ímpio, né, vem também um desprezo. Ele é uma pessoa, um ímpio, que não honra as pessoas, que não honra a Deus, que não honra propósito nenhum. Aí vem o desprezo, traduzindo na linguagem de hoje, ignomínia, significa ofensa, significa, tipo, degrada, humilha, uma desonra, e também vem a vergonha, porque o ímpio, ele pensa só nele. Então, no versículo 3, quando você vê um ímpio, você está vendo o quê? Alguém com desprezo, alguém com desonra e alguém com vergonha. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Tem um versículo na palavra que fala assim, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Só que você tem que compreender quem ele é nas escrituras, senão não flui isso. Se você quer a sabedoria e quer um ribeiro transbordante aí, você tem que lembrar o seguinte, se Deus fosse um banqueiro e ele liberasse investimento para você que faz aquilo que o banco atende, o banco só pede para você investir em gente. Por exemplo, tem um Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, né, o BNDES, Econômico Social, BNDES. Aí o BNDES tem lá a lista de coisas para liberar o dinheiro para você. Aí você fala, não, eu vou gerar 10 empregos, não, eu vou fazer tal coisa. De acordo com aquilo que você vai fazer, é o tanto de dinheiro que eles vão liberar. E Deus só quer saber de uma coisa, o quanto de gente que você vai alcançar. Aí você fala, não, vou alcançar 500 pessoas. Fala, então toma aqui 1 milhão para você, esse é o financiamento. É sobre o transbordo, é sobre o tanto de gente que você vai acessar. É o tanto de gente que você vai transbordar, é o tanto de gente que você vai afetar. Esse é o negócio. Agora, águas profundas são as palavras da boca do homem e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então, a pessoa tem muito conhecimento, é como se fosse águas profundas. Agora, um ribeiro que transborda é a fonte de sabedoria. Por quê? Vou te explicar. Uma fonte de água, se ela não cair num leito de um rio, ela não transbordou. Ela fica ali só e não existe esse negócio da fonte de água devolver a água para o lugar que saiu. É uma pressão muito forte de dentro da rocha. Quando ela cai no rio, ela transbordou. Aí aquele rio tem uma foz, né? A foz é o transbordo para a próxima parte ou para o próximo rio. E aí aquilo cai no próximo rio. Na foz de um rio, quando ele cai a água, o que está recebendo chama afluente. Aí ele continua transbordando. O que acontece? Quanto mais liberada as águas, mais a fonte é liberada. Quanto mais fluidez no rio, melhor. Quanto mais raso um rio, menos fluidez. Olha que loucura. Então, você vai pegar num rio, esse rio vai fazendo, vai aumentando a sua profundidade e a sua largura. Você é um rio. Escreve todo mundo assim, ó. Eu sou um rio. Como você é um rio, você tem que entender que vários de vocês devem ter 2, 3 dedos de espelho d'água. O que você tem que fazer? O conhecimento. O conhecimento é profundidade. Pablo, e a largura? A largura é experiência. Então tem gente que nem precisa fazer milagre para andar sobre as águas. Se for andar sobre você, vai andar com o pé já na água mesmo, porque é muito raso. Conhecer coisas vai fazer seu rio ser profundo. Então coloca assim, ó, profundidade é igual conhecimento, largura é igual experiência. Presta bem atenção nisso. Profundidade é igual a conhecimento e largura é igual a experiência. Então, versículo 4.
Profundas, águas profundas são as palavras da boca do homem. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Vocês estão aqui no YouTube, estão escrevendo, né? Profundidade é igual a conhecimento. Olha a dona Elisa aí, ó. Profundidade é igual a conhecimento e a largura de um rio é igual a sua experiência. Então, quanto mais experiente, eu só tenho essa experiência a minha vida inteira, de 30 centímetros. Essa é a largura do rio. Agora, a profundidade é o tanto que você conhece. O que é encantador numa pessoa? Talvez você não avalie desse jeito. Para mim, uma das coisas mais encantadoras que a pessoa tem é a largura e a profundidade do rio, dessa própria pessoa. Tem gente que é rasa demais. Eu amo ver gente rasa querendo dar opinião numa coisa, mas você não tem nem conhecimento. Você dá uma opinião de que jeito? A pessoa, você fala uma coisa, não acredito, não acredita mesmo, mas você não tem experiência, por isso você não acredita. Dá para entender, os rasos não transbordam, os rasos não acreditam em nada, os rasos não ativam a fé, os rasos não querem ajudar os outros. Ele acha que é só sobre ele. Um rio, quando decide pensar só em si, ele não vai prosperar, não adianta. O rio que quis falar só sobre si mesmo, ele é um rio que virou represa. Recebeu a água ali e quer saber só dele. Não sei se você sabe, peixe não multiplica em represa, tá? Não é bom favorecer o ímpio, versículo 5. E com isso fazer o justo perder a questão. Ó, presta atenção nisso aqui, isso aqui é multimilenar, sabedoria multimilenar. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Quando é justiça, faça justiça. Versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Como é que é o lábio do tolo, que é aquele que também é o mesmo que raso e o mesmo que produz desonra, que é o que eu estou lendo aqui o tempo inteiro. Lá no versículo 2, que você chegou atrasado, está escrito assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Mas vamos lá, se é uma pessoa rasa, sem profundidade, sem largura de leito, como que você quer que manifesta só aquilo que agrada o seu coração? Um todo ele vem rapidamente, ele entra numa live dessa, ele chega, ele quer que eu fale as coisas da cabeça dele, com a rasura dele, com a experiência dele. Ele entra aqui e fica com raiva, e não aguenta nem ouvir, porque ele não quer alargar. Ele não quer alargar a fronteira, ele nem quer escavar esse rio. Ele não quer ganhar conhecimento. Mas o mais interessante é que ele ainda entra no rio, dá aquela afogada e sai correndo. Fala, Deus me livre, esse homem é profundo ou fundo demais. Então, versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda. Não sabe fazer pergunta. E a sua boca brada por açoites. A boca dele, quando está aberta, fica pedindo, me bate. Me bate, eu preciso apanhar. E é isso que eu preciso. Entendeu ou não? Então, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. O que que destrói uma pessoa? Sua boca. O que que faz a pessoa prosperar? A boca também. Pá, mas como? Eu te explico como é que faz. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou as coisas, ele falou assim: façamos o homem. Então Deus disse: haja. E aconteceu. Aí vai o versículo 2. E Deus disse: haja. E Deus disse: haja. Aí depois, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Aí você fica repetindo sem parar, você não acredita. O tempo inteiro, Deus disse. Vou abrir aqui para você ver. Ó. Gênesis 1. Abrindo Gênesis 1, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Tem alguém que está assistindo ele fala assim: eu não acredito nisso, mas sua rasura, essa largura não permite nem entender o que eu estou falando. É melhor você só ouvir a leitura e ficar calado. E versículo 3: E disse Deus: haja luz e houve luz. Aí viu Deus que a luz era boa e tal. Aí fez a expansão, tal, chamou isso, e disse Deus: ajuntem-se as águas, versículo 9.
E aí, tarará. Versículo 11. E disse Deus, produza. E a terra produziu, e foi tarde, tarará. E versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Nossa, é massa demais. E tarará, tarará, tarará. Versículo 20. E disse Deus, produza águas abundantemente, répteis, alma vivente, tarará, tarará, tarará. Versículo 24. E disse Deus. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus, versículo 29, eis que vos tenho dado toda árvore que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento. Então, no Gênesis 1, Deus fala, e disse Deus, e aconteceu. E disse Deus, e aconteceu de novo. E disse Deus, e disse, e disse, e disse. Então, o que você aprende com isso? Escreve todo mundo assim, ó. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há poder na palavra. O que significa isso? Você que está assistindo aí no YouTube, compartilha, põe num grupo aí de WhatsApp, aperta o like. Você que está assistindo no Instagram, aperta o coração. Pega esse aviãozinho, eu vou mandar aqui agora. 1, 2, 3. Vamos ver se dá conta de transbordar, porque o tolo não dá conta de transbordar. Estou mandando aqui para 12 pessoas. Mande para 12 pessoas. Então, versículo 7. A boca do tolo é sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. A maioria das coisas que o tolo entra na vida foi com a sua própria boca, atrapalhando a sua própria alma. Está falando isso aqui. E aí eu li o Gênesis 1 te mostrando que Deus criou todas as coisas com a boca. Diferente do que muita gente acha que foi com a mão. Não foi com a mão, foi dando ordem. A palavra tem poder, todo mundo escreve isso. A palavra tem poder. Qual palavra? A palavra do Deus vivo, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra que você carrega, a palavra que você dá ordem. Vou te dar um exemplo. Se você dá uma ordem verbal e não existem pessoas que te ajudam a concluir isso, significa a rasura dos seus dias. Agora, você fala, eu quero tal coisa, e aparece gente dos confins da terra querendo fazer isso para você, sabe o que vai acontecer? Você mostra a profundidade, a largura que você carrega. Depende mais, tá tudo bem. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Escreve todo mundo assim, ó. Minha boca é para construir. Aí versículo 8 continua falando de palavras. Tem gente que não constrói nada com as palavras, aí tá aqui a repressão para ela também, ó. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Mexeriqueiro é fofoqueiro. O que é negligente na sua obra é também mão do desperdiçador. Você que é negligente, não faz gestão, não acompanha, não faz pergunta e deixa as coisas rolarem, você é irmão do desperdiçador. Citando as coisas que eu tenho nojo é de gente que desperdiça. Gente ineficiente. E às vezes, se um dia você for trabalhar comigo em algum projeto, alguma empresa, ou for trabalhar na política, você tem que lembrar de uma coisa. Você quer acessar meu coração, seja eficiente. Quando, ai, Pablo, ele gosta só de gente bonita. Eu não tô nem aí pra cara da pessoa. Se ela for eficiente, ela conquista meu coração. Eficiente. Esse versículo aqui é um versículo que queima meu coração desde pequeno. Minha mãe mandava para mim um, um capítulo, um versículo de Provérbios todo dia na lancheira para ir para a escola. Eu estudava escola pública. Minha mãe colocava para mim e eu ia. Nossa, era massa demais. Ia na lancheirinha. Às vezes era só uma maçãzinha, minha mãe enrolava assim e colocava, e eu pegava aquilo e lia. Nunca mais esquece. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador, ou seja, a negligência atrai o desperdício. Você que é tolo, por exemplo, está assistindo essa live, seja bem-vindo. Se você der conta de ouvir pelo menos alguma coisa e conseguir aplicar na sua vida hoje, você vai resolver grande parte da sua vida. Você vai resolver grande parte da sua vida. Vai ficando aí que vai dar certo. Continuando a leitura.
Pam, 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 pam. Então, versículo 9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Boa. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, e ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Por que a gente está numa geração que odeia Deus? Pelo seguinte, tem uma máxima aí de me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é matemático, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, você anda só com idiota, o que você vai virar? Você vai virar o idiota. Se você anda com um cara que é revoltado com o pai, o que vai acontecer com você? Você vai ser revoltado com seu pai. Se você anda só com pessoa que odeia a riqueza, você nunca vai ter a riqueza. Você tem que entender que você é a média desse povo. Você é a média das pessoas na qual você anda. E eu falo um negócio que todo mundo fica surpreendido. Eu falo, pega a caneta. Pega as 5 pessoas que você mais se relaciona, dá uma nota de 0 a 10 para cada um. Aí ele fala, ah, esse fulano aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 5, esse aqui é 6, né? Agora somos 5. Divide por 5. Dividiu? Essa é a sua nota. Aí ele fala, não, não aceito não. É você. É você. Essa nota é sua. Versículo 11. Os bens do rico são a sua cidade forte, como uma muralha na sua imaginação. Isso aqui tem 3.000 anos, está escrito. Ó. Por que tem gente que mete o pau em riqueza? Porque no mundo físico, você não tem riqueza, né? Você não tem uma cidade forte. E aí, o mais interessante é que pregam a pobreza generalizada, enquanto isso tem 5 famílias que têm mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros juntos. Por conta de quê? Mentalidade. Você vai ver os maiores empreendedores aqui em São Paulo não são brasileiros. Você vai ver judeu, você vai ver judeu nascido, né, em Israel. Você vai ver a israelense, você vai ver a árabe, você vai ver chinês, você vai ver os caras são de outros países. Os empreendedores de outros países vieram para cá por causa da mentalidade. É incrível. Versículo 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde. Está escrito aqui o código. O que é humildade? Reconhece quem está antes de você, reconhece quem está maior que você, reconhece alguém que precisa ser servido, porque depois você vai ser. É isso que vai acontecer. Versículo 13. O que responde antes de ouvir comete estupidez, que é para a sua própria vergonha. Às vezes a pessoa começa a falar uma coisa e já te incomoda, você nem esperou ela terminar de ouvir. E aí, do nada, o que acontece? Você surta. Deixa a pessoa falar. Antes de responder, mete outra pergunta para escavar mais a intenção da pessoa. Pera aí, eu quero saber o que é que você está querendo perguntar. Aí você vai atrás da lógica dessa pessoa. Versículo 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Você é um ser de 3 esferas, espírito, alma e corpo. Não sei se você sabe, a maioria das doenças que você tem no corpo é culpa da sua alma, que você não resolve com os outros. E se você também tiver um espírito abatido, isso vai afetar sua alma. Sua alma afetada vai afetar seu corpo. A maior parte dos problemas que você tem de doença não tem nada a ver com doença que entrou dentro de você. Foi com doença que você mesmo criou. Aí ele fala, você tá louco. Da onde você tirou isso? Anota aí, ué. Doença psicossomática, doença de mente, de alma. Ah, eu sofri um abandono. Vai afetar seu corpo. Ah, eu fui desprezado, abandonado, eu fui isso, eu fui aquilo. Vai impactar seus ossos, inclusive. Vai impactar seus ossos. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você é alguém que acorda todo dia, entra no espírito, governa com a sua alma e seu corpo entra no desfrute, não tem nada que te abate. Nada. Tem gente que fala assim, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso. Eu não tô nem aí pra esse assunto, eu quero fazer só hoje. Não gasta energia com amanhã, moço. O que você tem que fazer? Tem que descobrir que tudo tem essas 3 esferas. Tudo. Ontem no programa Piorando a Sua Vida, eu falei, ontem eu dei uma aula sobre o que é uma casa, um lar e uma morada. A morada é espírito, o lar é emocional
que é a liberdade, o amor, o respeito, e a casa é a que o pedreiro construiu. A casa é aquilo que o pedreiro construiu. Então, o que acontece? Se a casa é aquilo que o pedreiro construiu, para consertar ela, você chama um pedreiro. Né? Você tem que manter ela limpa, tem que manter ela trancada, dependendo do lugar que você mora e tal. Agora, a alma é energia, e espírito é luz. Então, quando você consegue entender isso, poxa, você para de ser bobo. Nossa, você para de encher o saco aqui na Terra. Então, o versículo 14, lendo novamente: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Versículo 15: o coração do entendido adquire o conhecimento. Olha só, você não vai conseguir que o conhecimento tenha aderência dentro de você se você não tiver ou não carregar uma coisa chamada entendimento. Todo mundo escrevendo assim, ó, eu quero entendimento. O que é entendimento? A base para qualquer conhecimento. Se você estiver ouvindo um assunto mais complexo, uma pessoa que tem entendimento e é transbordante te explicar, esse assunto vai ficar simples. O cérebro só aprende quando ele entende que aquilo é simples. Se ele achar complexo, ele não vai conseguir sincronizar. Porque o entendimento, ele precisa ter simplicidade. Sabe o que acontece? Quando a pessoa tem a base do conhecimento, que é o entendimento, entendi. Sabe quando você fala assim, entendi, ou então, eureka, nossa, é isso, putz. O que acontece? A base do entendimento faz você ter ficha para comprar conhecimento. Vou te dar um exemplo. Você quer conhecer muitas coisas? Instale drives mentais. Você quer conhecer muita coisa mesmo, de verdade? Instale drives mentais. Instale a base das coisas. Por exemplo, a pessoa fala, não, eu nunca li a Bíblia. Você tem pouca base, porque a Bíblia te dá base para quase tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E não tem nada a ver com religião. Se você estudar também o Islã, isso vai fazer você entender por que tem essa guerra no mundo. Aí você começa a estudar, por exemplo, as religiões. Quando você estuda, você agrega isso, aí você fala, peraí, mas como é quem que vai resolver? Isso eu estou falando só de conhecimento. Isso é para ajudar na base de entendimento. Entender o que se passa. Se eu te der uma aula de 1 minuto, o porquê que tem esse tanto de religião, são 6.000. E o porquê que tem essa guerra, eu te mostro onde começou tudo. Começou tudo em Gênesis, depois foi parar em Abraão. Abraão teve um filho chamado Ismael, que é Islã, 1,8 bilhão de Islã, e esse filho é o filho de Agar, e aí depois ele teve o filho, que é o filho da promessa, que é o Isaac, que é o povo judeu, e aí essa guerra tá travada e tal, e até a Terceira Guerra Mundial tá desenhada nessa coisa inteira. Aí você fica louco. Você fala, não, fala mais. Então, quando você ativa o entendimento para isso, você consegue entender as linhas de processamento da humanidade. Tem linhas de processamento. Então, presta atenção. Se você tiver, eu fiz esse zoom in aqui, né? Eu dei um zoom para você entender. O entendimento é a base para a aquisição de conhecimento, e o conhecimento sendo usado é a base para a sabedoria. Você quer ter profundidade em alguma coisa? Adquire o entendimento, que é a base. Escreve seu entendimento, é a base. O entendimento é a base. Então você pega esse entendimento, o que você vai fazer? Você vai instalar a base. O que você tem que entender? Você que está anotando no caderninho, você anota seu entendimento, é igual drive mental. Driver. Driver mental. Esse driver mental faz com que eu compreenda as coisas. Vou te dar um exemplo. Eu sou piloto de corrida, de carro, Mercedes Challenger. Eu ando na C300. Quando o meu carro quebra, eu mesmo dou conta de arrumar. Eu pego as peças, estou ali, eu entendo, eu tenho uma base de entendimento de mecânica. Eu sou aviador também. Eu tenho aumentado a minha base de entendimento. Eu quero entender da mecânica do helicóptero, eu quero entender da mecânica do jato. Eu quero entender da mecânica de tudo. Então, por que você quer entender? Que é simples. Quando a pessoa fala assim para mim, ontem um avião meu estragou. Aí alguém falou, uma pessoa chegou em mim, aconteceu isso de fato. A pessoa chegou em mim e falou assim, porque teve que trocar o motor do avião. Eu falei, você tá ficando louco. Ou seja, eu tenho base de entendimento para não falar uma besteira dessa.
Aí ele falou, não, foi o fulano que falou. Eu falei, esse está errado. O motor está em dia, tá nas horas certas. Não faz sentido ter que trocar o motor do avião. Aí ligo pro piloto. Falo, que negócio é esse de trocar? Fala para mim que não existe troca de motor. Não, não tem troca de motor. É o iniciador do motor. É um negócio de dar, tipo, apertar o botão de start pro motor ligar. Ah, então tá. Eu olhei para a cara de quem entregou a informação errada. Ele mostrou ser um falto de entendimento. Ele não tem entendimento nesse negócio. Chegou e falou, vai trocar o motor do avião. Trocar o motor do avião é a pior coisa que existe no mundo. Então, quando você tem entendimento naquela coisa, a pessoa fala, não, peraí, você tem entendimento, ninguém vai encher o saco. Por quê? Porque o conhecimento é preciso de um terreno. Um conhecimento é uma construção sobre um terreno. Eu tive que parar aqui porque isso aqui muda a sua cabeça, tá? Você vai escrever assim, ó, entendimento é um terreno. Você não constrói conhecimento nenhum em cima de no ar. Você tem que ter um terreno. Quanto maior o terreno, ou seja, quanto maior o entendimento, maior vai ser a construção desse conhecimento. Qual que é o problema da humanidade hoje? A humanidade nem tem terreno. Você tem uma bolsinha, você põe uma terrinha e planta um pé de feijão lá dentro. Esse é o conhecimento que eles te dão. Você ficar de verdade 13 anos estudando na escola para ter o conhecimento, para ser um trabalhador, você não precisava ter ido lá. Você já viu que tem um tanto de gente realmente rica que nem terminou a escola? Eu quero que você entenda o seguinte: o terreno mostra o tamanho da construção. O terreno mostra o tamanho da construção. Alguns de vocês, talvez, vai ser meu vizinho ali na minha fazenda que eu vou lotear. Aí o tamanho da construção do terreno mostra o tanto de casa que vai ter lá dentro. Vou lançar um loteamento. E aí, tem gente que fala assim, nossa, vai ter 10 mil casas. Não tem como aí, tem o tamanho do terreno. A base do conhecimento é o entendimento. Então, o entendimento não é o terreno, né? Então, dá quantas casas? Você pega lá 80 alqueires, divide, faz a conta, não tem como passar daquilo. E aí, o que me dá vontade? Eu tô lá na fazenda, eu falo, mas isso aqui é bonito demais. Então, eu já começo a olhar a fazenda do lado. Eu quero comprar essa fazenda, ou seja, eu quero adquirir entendimento. Terra, terreno é igual entendimento. Eu quero expandir o negócio, eu tenho que comprar terra. Eu vou aglutinando mais entendimento. Então, escreve todo mundo assim, ó, eu quero entendimento. Nossa, isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes, porque tem conhecimento, se você for ler, não muda nada na sua vida, porque você não tem entendimento daquilo. Tem muita gente que põe a mão na Bíblia e não muda nada na vida, porque não tem um pingo de entendimento. Versículo 16. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Esse aqui é um código de Salomão. Quando você for chegar numa pessoa importante, abra o caminho com um presente na frente. Você vê, tem 3.000 anos essa conversa e funciona até hoje. Você quer chegar numa pessoa, descubra uma coisa que toca o coração dela e leve o presente na frente. É terrível. Terrível isso aqui. Gosto nem de falar para não atrapalhar minha vida. 17. O cara tá sentado aqui, tá rindo. Vocês conhecem aquela doninha ali, ó? Bom dia. Deixa eu virar aqui para todo mundo te ver, Carol, também no StreamYard aqui. Aqui, ó. Bom dia, gente. Ela tá acompanhando ali. Estou aqui aprendendo com vocês. Vambora. Então, você quer entendimento? Agora, então, vamos continuar, então. 16. Com presente o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Com presentes, né? Não com presente. Versículo 17. O que pleiteia por algo, né? O que solicita por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Como é que examina a pessoa? Só na caminhada. Você faz pergunta, a pessoa pode até... se você não tiver uma base de entendimento de leitura facial, você nem percebe. Mas no fundo, seu coração sabe. Seu cérebro também que não estudou sabe. Porque você tem um negócio chamado inconsciente, você tem um negócio chamado rapport que espelha a pessoa. Quando você entra na frequência, você fala, isso é mentira. Eu acho bom que tem gente que não estudou, não tem o conhecimento, mas tem essa sabedoria. Tem gente que tem. É engraçado que tem máquinas que custaram milhões de dólares que ficam lendo o céu para falar se vai chover, e tem gente que nunca estudou, só olha para o céu e fala, vai chover 4 horas, tira a roupa do varal. A sorte faz cessar os pleitos, versículo 18, e faz separação entre os poderosos. Tá falando de quê? A sorte. Tem outra sorte também na Bíblia que chama a sorte de bênçãos. Essa eu gosto, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês.
Sorte, milagre. Deixa eu ver o que mais. Vou falar só esses dois. A sorte e o milagre são bônus. Não viva querendo bônus o tempo inteiro. A sorte só vem antes do trabalho no dicionário, ou seja, RST. Sorte só vem antes do trabalho no dicionário, por causa da letra inicial. Eu vou contar um segredo pra você. Tanta a sorte como o caminho não pega ninguém parado. Várias vezes a gente não sabe como terminar um negócio, mas iniciar qualquer bobo sabe. Inicie algo e no caminho a sorte e o milagre vão te pegar. Tem gente que está a 10 quilômetros do milagre. Eu falei, eu estou à espera de um milagre. Deixa eu te falar, milagre não espera. Milagre você vai e ele te cata no caminho. Não conheço milagre que tira ninguém da cama. Tem um milagre aí, um negócio que a pessoa está dormindo e o milagre pega ela. Nunca vi. Milagre, sorte, bônus, é só para quem está percorrendo o caminho. Não, mas esse cara aqui, ele é top. Não, essa mulher aqui, deixa eu te falar, não vai pegar. A sorte e o milagre me pegam pelo caminho. Eu amo começar uma coisa sem saber se eu dou conta de terminar, porque eu vou ter que ter a sorte, o milagre, as conexões, as pessoas, o crescimento de frequência. Para quê? Para no caminho isso acontecer. Então você que está aí, você vai escrever assim, ó. A sorte e o milagre me pegam no caminho. No caminho. A sorte e o milagre são encontrados no percurso, ou seja, no caminho. É por isso que as coisas, tudo que a gente põe a mão dá certo. 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então já não está ofendido? A conquista é difícil. Quando você percebe quanto custa uma ofensa, você vai parar de ofender os outros. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Resumindo, não ofenda as pessoas. E se ofendeu, vai lá e faça com que essa ofensa ela seja resolvida o quanto antes. Porque, vou te falar, sempre que você falar e perceber que está afetando alguma pessoa, você está armando uma mola contra você. A Carol tá te mandando um beijo. Onofre, eu já vi, eu falei dele aqui mais cedo, ele sempre tá aqui. Beijão pro Onofre. 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Eu tô lendo, sempre que você chegar aqui, o provérbio vai ser o número do dia. Hoje o dia não é o 18, então o provérbio é o 18. Faltam 12 dias para a gente fechar uma janela no Brasil, que é a eleição, né? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do renovo dos seus lábios ficará satisfeito. O que é renovo dos lábios? Da palavra que sai da sua boca. Da palavra que sai da sua boca. Interessante, né? Das palavras que saem da sua boca, acontece isso. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. É o tanto que você fala, o tanto que você faz pergunta. Seu ventre vai se fartará. Está falando de intestino, está falando do ventre em geral. Você se fartará do fruto da sua boca. A sua boca está produzindo o quê? Se a sua boca fosse uma árvore, você estaria produzindo exatamente o quê? E do renovo dos seus lábios, ou seja, da novidade que sai da sua boca, você sempre vai ficar satisfeito, sempre vai estar empolgado. Ah, mas eu estou falando a mesma coisa há 20 anos, você não tem nem novidade de vida. É isso que você tem que aprender. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Língua é um ser perigoso que foi criado por Deus. É um grupo muscular de 17 músculos. É mais forte que a sua coxa. E Deus, em sua infinita sabedoria, quando criou a língua, falou: eu preciso colocar uma fratura exposta de 32 ossos. Eu preciso pôr um poder de contrição de uma mandíbula aqui, que
é mais assustador do que uma prensa hidráulica. Ossos, prensa hidráulica, para que a língua ficasse guardada. Aqui. E fica uma serpente. Aí Deus, ela com a prensa. 32 mourões de porteira. Pra segurar a língua. E aí, quando você tiver dificuldade de segurar a língua, daí ainda fez essa entrada aqui, com esse bocal, aí você fecha para tampar o áudio. A dica é o seguinte: não tem nada para falar? Cale a boca. Feche o curral. A língua é igual uma besta fera. Se não for para Se não for para você prosperar, o que você tem que fazer? Cale a boca. Se não for para edificar a vida do outro, cale a boca. Escreve todo mundo assim: a minha boca é para edificação. É isso que é a minha boca. A minha boca é para edificação. Esse é o lance. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Presta atenção no que está escrito aqui. Tem 3.000 anos que escreveu isso aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Você está no trânsito, a pessoa te fecha, você vai lá e xinga a pessoa. A pessoa pega uma arma e te dá um tiro. Aí a pessoa fala lá no velório: Joaquim era uma pessoa boa, morreu no acidente de trânsito. Não morreu no acidente de trânsito. Quem morre no acidente de trânsito é quem é atropelado, quem fica prensado no carro. Ele morreu por causa da boca dele. Você ouviu o que eu falei ou não? Não foi acidente de trânsito. A causa foi a língua. A causa foi a língua. Então, quando você tem uma língua sem controle, você não avalia os danos que isso pode gerar, você pode parar num caixão por causa disso. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar uma pessoa emocionalmente com as coisas que você fala. Você pode trazer vida para alguém que já está decidido a morrer por causa das coisas que saem de dentro da sua boca. Então tem gente que literalmente tem uma serpente peçonhenta na língua. Quando a língua da pessoa encosta na vida da outra, aquela pessoa paga com a própria vida, ela morre. Tem gente que morreu espiritualmente, tem gente que morre almaticamente, e tem gente que morre fisicamente por causa da língua. Versículo 21 então fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você ama a vida? Você ama essa língua sua? Coloca ela para construir. Põe um apelido nessa língua de pedreiro. Fala assim: essa língua é construtora. Essa língua não é arquiteta. Se for para destruir coisa dos outros, volta para dentro. Volta. Pronto. Boca é para construirmos. Versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ou seja, as coisas boas do Senhor, você encontrou sua esposa, ou seja, você encontrou seu cônjuge, você encontra essa benevolência do Senhor. 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O pobre fala com rogos, com súplica, a palavra rogo significa. E o rico fala com dureza. Só que o sábio, independente da pobreza ou da riqueza, fala com sabedoria. Versículo 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Quem é o amigo mais chegado que o irmão? Na angústia você prova quem ele é. O amigo mais chegado que o irmão, ele é provado na angústia. Você aprendeu hoje que a sua boca ela foi feita para construir, não para destruir. Se você busca o seu próprio desejo, você se isola e você se insurge contra a sabedoria. O todo ele não tem prazer, né, na sabedoria, mas naquilo que agrada o seu coração. Você que ama a impiedade, depois vai ver um desprezo, a desonra e a vergonha.
Você vai descobrir que águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a sabedoria. Eu estou lendo cada um dos versículos. O lábio do tolo falou tantas vezes, entra em contenda e vai apanhar por causa disso. Está escrito aqui, a sua boca brada por açoites. E aí por aí vai, que o negligente é irmão do desperdiçador. Só um capítulo desse, que é o 18, capítulo 18 de Provérbios, já muda a rota de sua vida. Tem gente que ficou 5 anos na faculdade e não virou nada. Aí a pessoa ouve Provérbios 18, agora está com 8.000 pessoas aqui em todas as redes de pico. Eu falo para você, se você só entender Provérbios 18, você já decola na vida. Você é um ser edificador e você precisa promover a base de entendimento e você adquirir isso como se fosse um terreno. Você precisa construir, a construção é o conhecimento. E o mais interessante é que no meio do percurso, para construir uma coisa nova, vai ter que desconstruir a antiga. Daqui onde eu estou, aqui na sala da Carol, aqui dá para ver, na verdade estou curtindo, não dá para ver agora, mas não precisa não, está tendo uma construção nova. Eles compraram a casa do lado da minha e derrubaram essa casa. O terreno continua igual, só que eles compraram a casa normal, né? É uma casa antiga. Eles derrubaram essa casa e já começaram a construir outra. O terreno não mudou. Em dado momento, inclusive quem impediu de fazer isso foi essa senhora que está aqui. Eu falei, vamos comprar essa casa, derrubar ela e emendar o quintal para a gente construir algumas coisas de diversão e tal. Não, para quê? Essa casa aqui já é grande e tal. Ela falou, claro. Toda vez se arrepende no futuro de nunca comprar um terreno. Não arrepende, não? Quando seu pai falou que ia comprar o lote do lado da casa dele, lá em Granville, vocês arrependem hoje de não ter comprado? Aí ela tá falando arrependa. Aí o que acontece? Escuta, deixa eu te falar. Você percebeu que você acabou de cair no meu erro. Ó. Porque você queria comprar para aumentar a nossa casa. Não, eu queria ter uma área de lazer. Ó, discussão ao vivo aqui para vocês entenderem como é que cresce em sabedoria. Então vamos lá. Em 2005, quando vocês foram comprar aquele terreno, era 60 mil reais. Hoje é mais de R$1 milhão. Dá para arrepender ou não de não ter comprado terreno? É a mesma coisa que vai acontecer aqui. O cara queria 5 milhões. E aí o que acontece? Sempre que você for alargar um terreno é muito bom. Alguém tá perguntando, cadê a Carol? A Carol tá ali, ó. Tô aqui, gente. Ó. Tá ali, ó. E entrando na live de vocês. Não, olha a Bíblia que ela lê. Pega aí só pro povo ver, Carol, essa que tá no chão. Olha a conversa que essa mulher inventa. Olha isso. Ela senta, olha lá que massa. Isso é sabedoria. Olha aí. Ela encosta, ó, trau. Pronto. Sabedoria. Então é o seguinte, não ter comprado o terreno é culpa dela. A galera aí, oi Carolzinha, parará. Alguém tá falando, quando você fala que a Bíblia foi escrita há 3 mil anos, da onde você tira essa conta? Vai, na época que o G de Dias nasceu lá e morou, o Salomão. 2 mil anos atrás foi Jesus e 1000 anos antes de Jesus foi Salomão. Tá certinho ou não? Então assim, o que você tem que fazer na vida? Alargar seu entendimento, que é seu terreno. Quanto mais terreno, mais coisa de construção vai dar para fazer. Eu olho para a pessoa e vejo a grandeza dela, ou pelo tamanho do terreno, ou pela profundidade do rio, ou pela largura do rio. É forte isso, né? Esse é o grande lance. Então, o que eu quero que você entenda? Você que está aqui todos os dias. Todo dia, 6 horas da manhã, a gente está falando de provérbios. E vai ficar até o final do mês. Pablo, e quando acabar? Não sei se você sabe, mês passado a gente cantou o hino nacional todos os dias, sem falhar. Todo dia. E eu fiz um movimento brasileiro rico, para mostrar sobre riquezas. O que eu quero te pedir? Que você dê certo na vida, meu, para parar de atrapalhar o Brasil. Pablo, por que você fica aqui como voluntário, nos ajudando? Porque quanto mais eu abro a boca, mais eu prospero. E quanto mais gente prospera, mais esse Brasil prospera. Então, abrir a boca por você é bom demais. Meu dia muda, minha vida muda, a sua muda. Agora, o que a gente tem que fazer é falar até o último brasileiro. Escreve todo mundo assim, ó, até o último brasileiro. Se a gente buscar até o último brasileiro, a gente levanta esse povo. Não é política que vai salvar o povo, não, moço. É vida. Transbordo, vida. Isso vai salvar o povo. Imagina, se você tivesse a oportunidade de estar na casa de quem é profundo e largo em sabedoria. Aí você convive, sua cabeça vai explodindo. Você cresce muito rápido.
Então, o que que é a dica que eu dou para vocês? São 6h56 agora. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Agora, depois, né, dessa leitura que eu fiz com você, eu quero que você leia atentamente. Eu quero que você leia atentamente esses 24 versículos do Provérbio 18. Esse é o combinado. Depois de cada dia que a gente terminar a leitura, não faça nada, relaxa. Vai lá e leia, que agora você vai ter outro entendimento. Quem que está acompanhando todo dia pode certificar, que depois que termina as minhas explicações e você lê, a sua cabeça faz assim, ó. Alguém está perguntando cadê o Nésio? O Nésio está chegando na Venezuela. Nós vamos para lá também. Tá só esperando um pequeno ajuste e nós vamos sair lá. Eu não vou ficar dando muito detalhe para não dar problema para nós, né? Alguém está perguntando, Pá, você já pronunciou sobre a fala do presidente em pintar um clima com as meninas venezuelanas? Sim, já falei, tem vídeo. Inclusive, até o Alexandre de Moraes proibiu a campanha do Lula de tocar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto ridículo. O presidente usa a expressão pintar um clima com o Congresso. Pintar clima era de entrar na casa para filmar, inclusive, né, para a infelicidade dos esquerdistas. O presidente estava transmitindo uma live, inclusive foi parar na CNN a live. Ele entrou nessa casa e tem a live disponível para você ver. Ele entrou com umas 10 pessoas da equipe dele. Ele ficava caçando casas para entrar, para ver a geladeira, para ver como é que se a pessoa estava passando fome. Eu nunca vi um presidente fazer isso. Agora você pegou só um pedaço, né? Aí quando você pega um pedaço do negócio, e ainda mais com narrativa de gente tola, aí você morde na isca da tolice e vai embora. Tamo junto, até depois do fim. Obrigado por me ensinar a Bíblia. Alguém escreveu aí, tamo junto. Acabou. Tamo junto até depois do fim. Vou cuidar da minha vida, você cuida da sua. E se você fizer isso, a gente tá cuidando do Brasil, só pra você saber. Tamo junto. Até depois do fim. Bora tocar o terror na terra.